paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Osival Lopes com vocês novamente nessa manhã, com vocês para transmitir mais uma mensagem que vai trazer edificação para os vossos corações. É mais uma live com um tema importantíssimo das nossas EBDs aqui no Central de Adoração da Família. Fico agradecido a Deus por me permitir confiar essa oportunidade de estar com vocês, meus irmãos. Hoje é interessante que o tema que nós iremos trazer é sobre o poder da mensagem da cruz. Interessante, baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Louvado seja Deus. Nós dissertamos na semana passada a respeito de um tema já relevante concernente à chegada de Paulo a Corinto para trazer uma mensagem depois da igreja ter sido fundada. E eu entendo que 2 anos depois ele regressa para Corinto para fazer acertos e consertos na igreja de Corinto. E aquele período é interessante que a igreja ela está vivendo um amaranhado de controvérsia, entre a filosofia e o entendimento da mensagem da cruz que Paulo pregava. E aqueles tempos em Corinto estavam vivendo o tempo de Aristóteles, que nós temos aqui. E a questão desse Aristóteles era um filósofo grego durante o período clássico da Grécia Antiga. Ele foi fundador da escola de peripatética de Liceu. E também ele foi aluno de Platão e foi professor de Alexandre o Grande. E vocês vão entender que aqueles tempos de Paulo estar chegando com a mensagem da cruz era uma controvérsia na filosofia humana daqueles tempos, a filosofia, a dissertação da qual eles viviam as palavras polidas, não é verdade? As palavras clássicas e persuasivas que era aplaudida nos palcos de Corinto. Então Paulo ele chega ali para trazer uma mensagem, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, baseado justamente no texto do livro da qual eu li, de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. E dentro dessa controvérsia toda que Paulo está vivendo, ele tenta fazer a diferença entre o que ele estava vivendo filosoficamente e a mensagem da cruz, uma mensagem simples de ser entendida pelo Cristo que ele pregava e o Cristo da qual havia se revelado para o apóstolo Paulo. Então nós vamos ver a respeito da mensagem da cruz, o propósito da mensagem da cruz e o propósito da mensagem espiritual da cruz, a qual o apóstolo Paulo tentou mostrar e fazer com que os coríntios entendessem, queridos irmãos. Isso é importante. Então Paulo ele foca muito forte esse versículo que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então Paulo ele não estava querendo que se mal entendesse que naquelas épocas se pudesse buscar conhecimento e profundidade com relação à própria palavra de Deus para poder expressar e ter conteúdo para se repassar. Mas porque estava vivendo uma controvérsia dos tempos da filosofia e com relação ao conhecimento do próprio Cristo. Então, esse conhecimento do próprio Cristo, Paulo quis expressar que a sabedoria que ele estava pregando não era uma sabedoria humana, da qual essa própria sabedoria, ela se encarnou, ela se fez carne, ela habitou entre os homens. E por habitar entre os homens essa sabedoria, se entende pelas palavras da boca do próprio João, que explica no capítulo 1, que o verbo se fez carne e habitou entre os homens e se tornou este verbo, ele se tornou humano entre nós. Louvado seja Deus. E Paulo ele chega para tirar essas dúvidas dessa controvérsia toda, tá? E ele fala que essa sabedoria ela se humaniza para estar entre nós. E essa sabedoria caminhou entre o povo, esteve entre o povo. Essa sabedoria que o próprio povo desprezou, que o próprio povo não fez questão de dar crédito, como diz o capítulo 53 do livro de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação?
a quem se foi movimentado ou movido o braço do Senhor. E ali o profeta Isaías, ele chega a fortalecer a ideia de que essa pregação, por ele ser o profeta messiânico, que ela deveria ser dado crédito, e Corinto não estava dando crédito, e que Paulo estava chegando com a mensagem da cruz, que não era a mensagem da retórica, do polimento, das palavras de persuasão pelaquilo que eles, os filósofos, dissertavam. E se agora a mensagem da cruz, ela era, na verdade, entendida por uma mensagem simples, de sabedoria de profundidade, amparada no Espírito de Deus. E esta sabedoria também ela é tão profunda que essas águas que saíam desta sabedoria é a qual Jesus mesmo disse: eu sou a fonte, eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim nunca voltará a ter sede. Pelo contrário, do seu interior vai jorrar uma fonte que salte para a vida eterna. Então Paulo, ele fez questão de dizer que a pregação dele, por ser ele um conhecedor, ser preparado, ter bom entendimento, ter boas palavras, ser safo naquilo que ele ensinava, ele não ia ensinar segundo o que o povo e os seguidores de Aristóteles estavam fazendo. Tampouco ele ia fazer como os seguidores de Platão. Ele não ia fazer. Ele não ia fazer, ele ia demonstrar o Evangelho em poder, em autoridade, que vinha do Espírito Santo que convence. As palavras, elas podem levar o homem a um entendimento, mas dificilmente vão convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E as profundidades de Paulo iriam levar, pelo Espírito Santo, o homem ao entender que o arrependimento dos seus pecados só viria pelo convencimento do que o Espírito os convenceria daquilo que eles viviam e faziam, certo? Então, a priori, a mensagem da cruz é interessante no capítulo 2, verso 1, queridos irmãos, que este tema da mensagem da cruz consistia que a própria vida de Cristo doada, a vida de Cristo ofertada através da cruz do Calvário era a mensagem mais fácil de o povo entender o propósito dela. Segundo, o propósito a partir do capítulo 2, versos 6 a 8, que explica Jesus como a verdadeira sabedoria. Explica o contraste também entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. E explica o contraste tanto entre a sabedoria humana e a ignorância da sabedoria do homem também, certo? Esse contraste que é bom entender. E Paulo trazia essa mensagem tão simples que, se os corintianos, que os que estavam ali, baseado nas palavras bonitas e persuasivas pela qual viviam o topo do momento da filosofia pregada e que persuadia o público, que vinha os aplausos, agora Paulo estava trazendo a mensagem que convencia pelo Espírito, a mensagem que mudava a vida do homem pelo Espírito, a mensagem que fazia com que os homens se retorcessem por dentro e se arrependessem das suas práticas erradas. E é isso que durante todo este mês, todo este ano, que Deus tem nos concedido estudar e aprender. Certo que existe sim, entre a filosofia humana e entre a sabedoria divina, uma grande diferença. Que o homem pode até convencer pelas suas palavras, mas não provoca arrependimento quando pelo Espírito é convencido. Deus vos abençoe grandemente. Um abraço para todos vocês e vamos para mais momentos na presença de Deus nas próximas aulas, voltando com vocês. Deus vos abençoe.